Olá, pessoal, como vocês estão? Como estão os estudos? Vamos dar prosseguimento no estudo da Lei Orgânica do Município de Palmeira de Goiás. Esta é a aula 4. Foco no foco. Bora lá? Vamos continuar aqui sobre as atividades que são competentes do prefeito, de competência do prefeito, privativamente. Então, a quem cabe representar o município em juízo fora dele é ao prefeito, pessoalmente ou por procurador judicial que ele tenha constituído. Também cabe ao prefeito nomear e exonerar os secretários municipais e enviar à Câmara Municipal o projeto de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Cabe ao prefeito também iniciar o processo legislativo, nos casos previstos nessa lei orgânica, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamento para sua fiel execução. O regulamento ele serve para instruir como executar determinadas leis. Instruir como vai fazer esse funcionamento. Vetar em todo ou em parte os projetos de leis na forma prevista na lei orgânica. Decretar a desapropriação e instituir serviço administrativo. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Remeter mensagem à Câmara por ocasião de abertura da sessão legislativa, relatando e expondo a situação econômico-financeira do município e indicando os planos e providências do governo para o desenvolvimento municipal. Prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Cabe também ao prefeito encaminhar ao Tribunal de Contas do município, em até 60 dias após o início da sessão legislativa, a sua prestação de contas e da mesa da Câmara, com os balanços do exercício que finalizou e os balancetes mensais ele deverá enviar até 45 dias após o encerramento do mês. E deve enviar para a Câmara Municipal a cópia dos balancetes dos documentos que os instruem, junto com a remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas do município, conforme previsto no artigo 77 da Constituição Estadual. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, informações solicitadas, de acordo com o regime. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 dias da sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma única vez, de uma vez só, e em até 20 dias de cada mês a parcela correspondente ao 1/10 de sua dotação orçamentária. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro da disponibilidade orçamentária dos créditos que foram votados pela Câmara. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicações e as prestações de contas exigidas em lei. Aplicar multas previstas em leis e contratos, e bem como relevá-las quando impostas irregularmente. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Resolver sobre os requerimentos, reclamações e representações que lhe forem dirigidas. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros públicos. E aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento para fins urbanos. Então, aprovar, oficializar, resolver, realizar, aplicar, encaminhar, superintender, colocar à disposição, prestar à Câmara, enviar à Câmara, encaminhar ao Tribunal de Contas, solicitar auxílio da Polícia do Estado. São ações que são privativas do prefeito. Então, solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da guarda municipal para tal. Também cabe privativamente ao prefeito decretar o estado de calamidade pública ou de emergência quando for necessário, convocar e presidir o conselho do município, elaborar o plano diretor, conferir condecorações e distinções honoríficas e expedir decretos, portarias e outros atos administrativos.
O prefeito também tem até 30 dias antes do término do seu mandato que deve preparar para entregar ao sucessor um relatório com a situação da administração municipal. O que deve conter nesse relatório? Deve conter a dívida do município por credor, com datas dos respectivos vencimentos, inclusive de dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal de realizar operações de crédito de qualquer natureza. Também deve conter medidas necessárias à regularização de contas municipais perante o Tribunal de Contas e prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções e auxílios. A situação dos contratos com concessionários e permissionários dos serviços públicos, o estado de contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizado, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há de por executar e a pagar com os prazos respectivos. A transferência a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional e de convênio, projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los. A situação também tem que constar a situação dos servidores municipais, qual o seu custo, a quantidade de órgãos que estão lotados em exercício. Vamos falar agora de um ponto que cai bastante, que são sobre os crimes de responsabilidade das infrações políticas administrativas do prefeito. O que são crimes de responsabilidade do prefeito? São os atos assim definidos em lei federal e nesta lei orgânica do município. Serão julgados nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os crimes de responsabilidade do prefeito, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Quais são esses crimes que independem de manifestação dos vereadores, da Câmara dos Vereadores? Apropriar-se de bem ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviço público, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verba pública, empregar subvenção, auxílios, empréstimo ou recurso de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizadas em desacordo com as normas financeiras pertinentes, deixar de prestar contas anuais ou mensais da administração financeira do município à Câmara dos Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidos. Deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos, recebido a qualquer título. Também, sobre contrair empréstimos e emitir apólice ou obrigar o município por título de crédito sem autorização da Câmara em desacordo com a lei. Conceder empréstimos, auxílios e subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município, sem vantagens para o erário. Nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição da lei. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. E deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. Os crimes definidos nesse artigo são de ação públicas, sendo o item 1 e 2 com pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarretará na perda de cargo e inabilitação pelo prazo de 5 anos. Então, a gente está falando sobre responsabilidade fiscal, os crimes de improbidade do prefeito, enquanto servidor, né? Ele pode perder, ou não só perder o mandato, como sofrer pena de reclusão, pena de detenção, se ficar inabilitado para cargo pelo prazo de 5 anos ou função pública.
seja ela eletiva ou de nomeação, sem prejuízo, ou seja, ele ainda assim, além de perder o cargo, ficar inabilitado para concorrer ou para assumir função pública dentro de um prazo de 5 anos, e também em relação, dependendo do tipo de ato, ainda sofrer pena de reclusão ou detenção, ele também deve reparar, ou seja, independente de tudo isso, ele ainda deve reparar o dano causado ao patrimônio público ou de particular. No caso de o vice-prefeito ou quem vier substituir o prefeito cometer, também será sujeito ao mesmo processo. Aí continuando, são infrações político-administrativa do prefeito municipal sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores. Então, algumas infrações, elas vão para o julgamento da Câmara. As que a gente comentou agora, elas eram direto para o judiciário, sem precisar do pronunciamento da Câmara. Agora vamos falar sobre as infrações político-administrativas. Não são crimes, são infrações políticas administrativas. Elas são sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Em que casos? No caso de impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Desatender, são infrações político-administrativas. Desatender, sem motivo justo, as convocações e os pedidos de informação da Câmara, quando feitas a tempo e em forma regular. Retardar, a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos sujeitos a esta formalidade. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar da defesa de bens, de rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido de lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Fora aí tem alguns outros casos em que... Esses são alguns casos de infração político-administrativa. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por essas infrações definidas, obedecerá ao rito estabelecido em lei federal e ao regimento interno da Câmara. Vamos falar sobre os secretários municipais. Você lembra que o vereador precisa de 18 anos, mas no caso dos secretários municipais, eles serão escolhidos por brasileiros maiores de 21 anos, residentes no município. Então, assim, existem alguns cargos, vereador, prefeito, secretário municipal, ele precisa residir no município. E assim como precisa estar no exercício dos seus direitos políticos, não pode estar cassado, que foi o caso, no caso de quando acontece os crimes, né, de improbidade e é cassado os seus direitos políticos. Então, que ele não pode assumir função. Então, uma pessoa que cometeu um crime de improbidade, ela não pode vir a ser um secretário municipal dentro desse prazo de 5 anos, enquanto estiver em impedimento. Para provimento de cargos de natureza técnica, exige-se-á a respectiva habilitação profissional. A lei disporá sobre a criação, organização e estrutura da secretaria. Sempre vai existir uma lei complementar, criando essa secretaria, organizando, estruturando, que será publicado dentro do possível, né, pelo portal da prefeitura ou outro meio que a lei definir. Ao secretário municipal compete, além do que tiver atribuído aqui na lei orgânica e nas outras, as seguintes atribuições: exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal, dentro da sua área de competência. Referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito. Apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados pela secretaria, na secretaria. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos. A competência dos secretários municipais abrangerá todo o território municipal, ou seja, não é fora do estado, do município.
não é em outro estado, nem em outra nação, é somente dentro do município e nos assuntos da sua respectiva secretaria. Então, o secretário municipal, ele tem competência de saúde, tem competência sobre a área de saúde do município dele. Eles vão ser nomeados em comissão e farão também declaração dos bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. E terão os mesmos impedimentos de vereadores e do prefeito enquanto ele permanecer. Que impedimentos eram aqueles? O de participar de empresa com vantagem na prefeitura, ou de assumir mais de um cargo que não seja por concurso. São esses alguns dos casos. O Conselho do Município é o órgão superior de consulta político-administrativa do prefeito. E quem vai participar desse conselho? O vice-prefeito, né, no seu auxílio com a administração do município, o presidente da Câmara Municipal, o líder da maioria e da minoria da Câmara Municipal e o procurador-geral do município. Vão ser compostos por 3 cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade, sendo que 2 deles são nomeados pelo prefeito e 1 pela Câmara Municipal. Todos eles vão ter 4 anos de mandato, ou seja, durante o período do prefeito, dessa eleição, desse mandato do prefeito, também vai ocorrer a do Conselho Municipal. Vão ter conta também 3 representantes da Associação de Bairros, eleitos em Assembleia Geral de todas as associações existentes no município, pelo mesmo período de 4 anos, sendo vedada a recondução. Então, a cada 4 anos, esses representantes vão ser modificados, não poderão permanecer o mesmo. E o que cabe ao Conselho Municipal? Pronunciar sobre questões relevantes de interesse para o município. E o Conselho vai ser convocado pelo prefeito. Para quê? Sempre que ele entender necessário, serão convocados pelo prefeito e com a anuência de 2/3 dos seus membros. Ou com a anuência dos 2/3 dos seus membros. O prefeito poderá convocar o secretário municipal para participar da reunião do conselho quando constar da pauta a questão relacionada à sua respectiva secretaria. Então, existe uma discussão sobre saúde e o prefeito poderá convocar o secretário municipal de saúde para participar, junto com o conselho, dessa reunião. O funcionamento do conselho do município será regulamentado por lei complementar, que a ser votada em 180 dias após a programação dessa lei orgânica. Então, essa lei já tem alguns anos. Como vai funcionar o Conselho Municipal já está definido em legislação municipal. Sobre o planejamento municipal. O município deverá organizar sua administração para exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano, dentro de um permanente e adequado sistema de planejamento. O que é o sistema de planejamento? É o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltado à coordenação dado associações representativas legalmente organizadas com planejamento municipal. O Poder Executivo manterá permanentemente disponível a qualquer cidadão todas as informações pertinentes ao sistema de planejamento urbano local. O Plano Diretor. O que é o Plano Diretor? É o instrumento orientador e básico de processos de transformação do espaço e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes públicos que atuam na cidade. A zona urbana será definida e delimitada por lei especial, observadas as diretrizes do Plano Diretor. O que vai incluir no Plano Diretor? O Programa de Expansão Urbana, o Programa de Uso de Solo Urbano. Também o Programa de Dotação Urbana, Equipamentos Urbanos e Comunitário, instrumentos e suportes jurídicos de ação do poder público, especialmente o Código de Postura Municipais, o Código de Obras e Edificações, além de normas de preservação do meio ambiente natural e construído. O prefeito municipal responderá pessoalmente pelas distorções da aplicação do plano diretor, nas formas das leis penal e civil, inclusive por crime de responsabilidade. No exercício da cidadania, caberá a qualquer município ou às suas organizações saber que, se julgarem prejudicados por procedimentos que considerem danosos aos interesses sociocomunitários, representar aos poderes competentes. Faz parte do exercício da cidadania você
identificar os procedimentos, algo acontecendo que é um dano para a comunidade, né, para o município, para o seu bairro, você representar junto aos poderes competentes, no caso a Câmara, o Tribunal de Contas, sempre observando isso. Sobre a divisão da administração municipal, ela se divide em administração direta, em secretarias ou órgãos equivalentes, e administração indireta fundacional, entidades dotadas de personalidades jurídicas próprias. A autoridade, na questão de hierarquia, aqui a prefeitura, ela tem essa autoridade sobre as secretarias ou órgãos. Na administração direta, ela tem autonomia para funcionar, ela presta conta assim, do valor investido, tem que respeitar o direito público, mas ela tem autonomia para fazer a gestão dessa administração. Como é que essas entidades elas são criadas? São criadas por lei específica e são vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência tiver enquadrada a sua principal atividade. Então, vamos supor que vai criar uma empresa pública de transporte e ela vai estar vinculada, vai ser criada por lei e ela vai estar vinculada à Secretaria Municipal de Transporte. Por quê? Porque são assuntos, é o assunto da principal atividade. Como eu falei antes, a administração municipal, seja ela indireta ou direta, obedecerá aos princípios do direito público, os princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. E eficiência também. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas de sigilo imprescindível, conforme está previsto na Constituição Federal. Então, se esse órgão do município tem alguma informação, por exemplo, a Secretaria Municipal, sobre a frequência médica, esse laudo, eles devem prestar essa informação, devem fornecer essa informação. Porque eu tenho direito, eu não posso ter direito de outra pessoa, mas a minha eu tenho. Então, o sigilo é só dentro do que está previsto em lei. Em respeito a esses princípios, o atendimento à petição formulada em defesa de direito, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidão junto a repartições públicas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, elas são fornecidas independente do pagamento de taxas. A publicidade dos atos, programas, obras de serviço e campanhas de órgãos ou entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou funcionários públicos. A publicidade das leis e dos atos municipais será feita pela imprensa oficial do município e, na falta desta, no placar da prefeitura. O município poderá criar e manter guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e serviços e instalações, atribuindo-lhe também a função de apoio aos serviços municipais, afetos ao exercício de poder polícia no âmbito de sua competência, bem como de fiscalização de trânsito. Então, o município pode criar a guarda municipal e mantê-la para que possa fazer a preservação, a proteção dos bens e serviços. E também atuará na fiscalização de trânsito. Sobre as obras e serviços municipais, a realização de obras deverá estar adequada às diretrizes do plano plurianual e diretor. Sempre que conveniente ao interesse público, poderá obrigar-se da realização de tarefas executivas. Sempre que a administração municipal, sempre que for conveniente, a administração municipal poderá fazer essa realização dessas atividades executivas diretamente, recorrendo à execução mediante concessão ou, ainda, recorrendo à execução mediante a concessão ou permissão do serviço público de utilidade. A permissão do serviço público de utilidade pública será sempre a título precário, ou seja, ele pode ser revogado a qualquer tempo e será outorgado por decreto após edital de chamamento dos interessados para a escolha do melhor pretendente, sendo que essa concessão ela só será feita com autorização legislativa, mediante contrato e precedido de concorrência. O município poderá retornar
sem indenização os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que revelarem insuficiente para atendimento dos usuários. A lei específica disporá sobre o regimento das empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de permissão ou concessão. Os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter o serviço de forma adequada, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras e serviços compra e alienação serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam nos termos da lei condições efetivas de qualificação técnica e econômica e a garantia do seu cumprimento. O município poderá realizar as obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Então, o município poderá realizar obras e serviços de interesse comum através de convênios com outra entidade seja do Estado, União ou particular, ou mesmo consórcio com outro município. Para a constituição dos consórcios municipais, dependerá de autorização legislativa. Basicamente, tudo que o prefeito vier a fazer que envolva o investimento, a aplicação dos recursos, né, ele precisa de autorização legislativa. O consórcio manterá um conselho consultivo, do qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal de municípios que não sejam pertencentes ao serviço público. Independerá de autorização legislativa, e das exigências estabelecidas no parágrafo, o consórcio constituído entre municípios para a realização de obras e serviços quando o valor não atinge o limite para licitação mediante concorrência pública. Ou seja, se não atingir o valor para a licitação, ele poderá ser constituído sem autorização legislativa. Sobre os bens municipais. O que são os bens municipais? São todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seu serviço. A alienação de bens municipais são subordinados à existência de interesse público devidamente justificado, ou seja, só poderá ser vendido, se desfazer dessa propriedade, quando a posse, a uso, quando tiver interesse público devidamente justificado e será precedido de avaliação e autorização do legislativo. E, além disso, tem que obedecer algumas normas. Sempre se tratar de imóveis, ele precisa de autorização legislativa, de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, sendo que a concorrência ela é dispensada em alguns casos, quando esse imóvel quando for para pagamento, doação, permuta, investidura e venda a outro órgão da administração pública, de qualquer esfera do governo, ou alienação e concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da administração pública especificamente criados por esse fim. Então, tratando de imóveis, ele precisa de autorização legislativa e de avaliação. A licitação, a concorrência, ela dependerá do motivo, a finalidade dessa alienação. Então, em alguns casos, quando tiver envolvido uma outra administração pública, de qualquer esfera, ou se for para programas de moradia habitacional, de interesse social, por essas entidades públicas, para esse fim, que se destinam a esse fim, elas estão dispensadas da concorrência. Quando for móveis, dependerá de avaliação prévia da licitação, e a licitação será dispensada, mas essa pode ser dispensada no caso de doação, permuta e venda de ações e títulos, ou bens produzidos ou comercializados pela administração pública. Tem preferência a venda ou doação de seus bens imóveis, o município outorgará a concessão de uso. Então, ou seja,
De preferência, eles não vão vender nem doar, eles vão permitir o uso que, mediante a autorização legislativa e concorrência, para que alguém aproveite desse bem, para que permaneça essa propriedade na conta do município. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar exclusivamente à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público justificado em laudo de comissão designada para este fim. A venda de áreas remanescentes inaproveitáveis por edificação aos proprietários de imóveis lindeiros dependerá apenas de avaliação e autorização legislativa. Então, se eu tenho alguns pedaços, né, digamos assim, espaços de terra que sobrou entre edificações e que não dá para aproveitar, eles podem fazer essa alienação, essa venda, para imóveis próximos, imóveis lindeiros, né, que fazem divisa com esse pedaço de terra, essa propriedade, desde que tenha feito uma avaliação sobre qual o valor e ter autorização legislativa. Continuando sobre os bens municipais, eles só poderão ser usados por terceiros mediante concessão, permissão, autorização. A concessão dos bens públicos de uso especial dominicais dependerá de lei e concorrência e fará mediante contrato, sob pena de nulidade. E quando o uso se destinar a concessionárias de serviço público ou entidades essenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificada, poderá ser dispensada a concorrência. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será otorgada mediante autorização legislativa. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Então, essa autorização ela tem que ser publicada no canal oficial do município. E a gente precisa diferenciar aqui que seria bem de uso comum, especial e dominical. O bem de uso comum seria um logradouro público, uma rua, uma praça. E o bem de uso dominicais são aqueles espaços que não têm utilidade pública definida, mas eles podem ser aproveitados de maneira por concessão. E não estão sendo utilizados pela prefeitura também para a prestação de serviço, como o prédio da prefeitura, o posto de saúde, não são esse tipo de área, né? Uma escola municipal, mas seria um terreno baldio, alguma área onde não tenha sido desenvolvido nenhuma prestação e esse espaço não está sendo utilizado, e aí para ser melhor aproveitado pode ser fornecida uma concessão administrativa para ele. De que forma? Por lei e concorrência. O bem comum é a rua, né, a praça, como eu falei, e o de uso especial são aqueles destinados à prestação do serviço. A prefeitura, o posto de saúde, o espaço da escola, um centro esportivo, essas áreas que são bens públicos, imóveis públicos, são destinados à prestação do serviço público, ele é considerado como uso especial. A permissão, como eu falei, né, vai ser a título precário por decreto, e o que seria o título precário? Seria essa revogação por não estar prestando, de repente, um bom serviço ou por estar de maneira insuficiente. A autorização, ela poderá incidir sobre qualquer bem público, quem incidir por qualquer bem público poderá ser feita por portaria, será feita por portarias, para atividades ou usos específicos e transitórios pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando a autorização se destina à formação de canteiros de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao tempo de duração da obra. Então, vamos supor que eu, como um parque de diversões, quero instalar na praça da cidade, num terreno, eu quero uma autorização para usar aquele espaço que pertence à prefeitura. Eu vou ter isso através de uma autorização, com prazo máximo de 90 dias. Agora, estou executando um viaduto, a obra vai levar 9 meses, 1 ano. Então, ela vai ser uma autorização de uso pelo prazo que durar a obra. Poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios máquinas operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente remuneração e devolução dos bens no estado em que haja recebido. Então, é como se funcionasse como uma locação.
alguns recursos da prefeitura, de maneira transitória, poderão ser cedidos a particulares de maneira onerosa, como se fosse uma locação, e deverão devolver esses bens e da maneira como foi entregue. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, o uso de subsolo do espaço aéreo de logadores públicos para a construção de passagens destinadas à segurança ou conforme dos transeuntes e usuários para fins de interesse urbanístico. Por exemplo, está fazendo uma revitalização numa área, numas vias, e aí eu preciso dar continuidade ao trânsito dos transeuntes. Eu recebo essa permissão, podendo arcar com algum valor, a título oneroso ou de forma gratuita, e faço uma passagem aérea para que mantenha a segurança. E isso é permitido. Bom, vou encerrar mais essa aula aqui com vocês. Continuamos na próxima. Foco no foco. Vamos estudar.